Olá, gente! Olá, olá, olá! Bom, semana passada eu não consegui fazer a live, né? Por conta da minha internet que tava com problemas. E eu não tava conseguindo acessar os aplicativos, né? No caso, que puxam mais internet. Ela tava muito fraquinha, muito fraquinha. O técnico veio e conseguiu dar uma arrumadinha. Então hoje a gente vai continuar, né, no nosso estudo do livro. A gente vai falar sobre mais uma história, né? Mais uma parte aí comentada pela escritora, né? De mais uma das pacientes da escritora, na verdade, né? Que esse livro é baseado nos contos das pacientes dessa escritora, da Robin Norwood. E então a gente vai falar sobre o capítulo 2, né? Que foi o capítulo que eu pulei na última vez que nós nos encontramos. Que é um capítulo que fala sobre bom relacionamento sexual em relações ruins. Então é um capítulo que fala sobre a história da Trude, que é uma mulher que, por problemas na família, né, por questões com os pais, ela acabou por começar a fazer da parte sexual, né, no caso das relações sexuais, a forma dela buscar amor nas pessoas, né? Ela entendia isso como uma forma de demonstrar amor. E ela começou a se envolver com vários homens, né, por várias situações, e com todos eles ela achava que, tendo uma relação sexual prazerosa, o homem ia se interessar por ela, né? Então ela conta algumas partes dessa situação dela aqui. Então eu vou começar apresentando para vocês, né, o capítulo, e vamos discutir de novo, como sempre. Se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer, né? No final a gente vai comentar o capítulo. E mais uma vez eu acredito que, assim, esse livro eu já li ele mais de uma vez completo. Eu acredito que a gente acaba sempre se identificando, né? Se identificando demais com as histórias que a gente vive, as questões, né? E a escritora, ela também passa pra gente... Oi, Dani, tudo bem? Bem, obrigada. Tudo bem com você? E a escritora, ela costuma passar alguns insights, né? De como ela avaliou aquele comportamento daquela personagem, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 2. Bom relacionamento sexual em relações ruins. Ah, meu homem, amo tanto, ele jamais saberá. Toda a minha vida é só desespero, mas eu não me importo. Quando me toma em seus braços, o mundo se ilumina. My Man. É o título, é um trecho de um poema, né? My Man. A mulher jovem sentada à minha frente estava mergulhada em desespero. Seu rosto bonito ainda mostrava os sinais das feridas terríveis que sofrera um mês atrás, quando deliberadamente atirava-se com seu carro contra um penhasco. Estava no jornal, contou-me vagarosamente, tudo sobre o acidente, com fotos do carro dependurado lá. Mas ele nem mesmo entrou em contato comigo. Seu tom de voz ergueu-se um pouco, e apenas uma leve indicação de ódio bruxuleou antes de voltar à sua desolação. Trude, que quase morrera por amor, tornava-se inexplicável e quase insuportável o fato de ter sido abandonada pelo amante. Como podia? O sexo era tão bom, fazia-nos sentir tão bem e unir-nos tanto, se não existia realmente nada entre nós. Por que isso funcionou quando nada funcionava? Eu pensei que estava induzindo a me amar, dando-me a ele. Dei-lhe tudo o que eu podia lhe dar. Ele agitou-se, segurando-se o ventre. Ah, mas dói saber que fiz tudo aquilo por nada. Trude permaneceu curvada, soluçando por um tempo, perdida no vazio. Tudo o que me importava era fazer Jim feliz e mantê-lo comigo. Nunca pedi nada, a não ser que ficasse comigo.
Então eu perguntei gentilmente: não era o que sua mãe queria de seu pai também? Basicamente, que ele passasse algum tempo com ela? Meu Deus, você está certa. Eu até falo como se fosse minha mãe. Aquela que corria de um lado para o outro, tentando suicídio para conseguir o que queria. Muitas vezes, nos surpreendemos fazendo coisas que nossos pais faziam. As mesmas atitudes que prometemos a nós mesmos nunca ter. Isso ocorre porque aprendemos através de suas atitudes e até de seus sentimentos o que é ser homem ou mulher. Mas eu não tentei me matar para me vingar de Jim. Eu não podia suportar aquele sentimento terrível de invalidez e rejeição. Uma pausa e completou: talvez esses fossem os sentimentos de minha mãe também. Acho que é como você acaba de se sentindo quando tenta manter perto de si uma pessoa que tem mais coisas, talvez mais importantes para fazer. Numa outra sessão, quando a dor já não era tão recente, o assunto sexo surgiu novamente. Ela falou com um sentimento misto de orgulho e culpa. Eu sempre correspondi sexualmente de tal forma que na escola tive medo de ser ninfomaníaca. Eu estava sempre tentando arrumar as coisas de forma que tivéssemos um lugar para ir e ficar sozinhos. Trude tinha 16 anos quando ela e seu namorado de escola fizeram tudo pela primeira vez. Conforme ela mesma disse, ele era um jogador de futebol que levava muito a sério os treinamentos. Parecia acreditar que fazia amor muitas vezes com Trude diminuiria suas proezas no campo. Enquanto ele se desculpava por não ficar fora de casa até tarde antes de um jogo, ela contragolpeava, arranjando trabalho como babá durante as tardes, quando então o seduzia no sofá da salinha da frente, enquanto o bebê dormia na sala ao lado. No final de tudo, os esforços mais criativos de Trude para transformar a paixão dele por esportes em paixão por ela foram em vão, e o rapaz, contemplado com uma bolsa de estudos, foi para uma escola distante. Ela ainda estava vivendo em casa dos pais na época entre o colégio e a universidade, uma casa que estava desfazendo-se na estrutura. Após anos de ameaça, a mãe de Trude iniciava finalmente o processo de divórcio. O casamento de seus pais fora o mais tempestuoso possível. Havia sempre o confronto da adoração compulsiva ao trabalho de seu pai, com os esforços ardentes, às vezes violentos e ocasionalmente autodestrutivos de sua mãe, para forçá-lo a ficar mais tempo com ela e com suas duas filhas. As visitas dele sempre transformavam-se em brigas horríveis e prolongadas, com mamãe gritando e acusando-o de não amar nenhuma de nós, e papai insistindo em que trabalhava bastante e por tantas horas por amar a nós. Normalmente ele ia embora batendo a porta e berrando: não admira eu nunca querer vir para casa. Mas às vezes mamãe chorava demais, ou ameaçava outra vez com o divórcio, ou tomava alguns comprimidos e ia para o hospital. Ele voltava atrás por um instante, vinha mais cedo para casa e ficava mais tempo conosco. Então mamãe fazia refeições maravilhosas para gratificá-lo, ao meu ver, apenas por voltar à família. Ela franziu o senho e continuou. Após umas 3 ou 4 noites, ele atrasava-se novamente e o telefone tocava. Mamãe dizia friamente: ah, entendo. Ah, é mesmo? E logo começava a gritar-lhe obscenidades e desligava violentamente. E lá estávamos nós, Beth e eu, bem arrumadas porque papai viria jantar em casa. Após estas refeições, eu sempre adoecia no meio da noite, com náuseas terríveis e vômitos. Foi nesse clima que Trude compreendeu que sabia pouquíssimo a respeito de como lidar com as pessoas que ela amava. Que sensação você tinha quando isso acontecia? Perguntei a ela. No meio de toda essa confusão, eu ficava muito assustada, mas boa parte do tempo sentia-me só.
Ninguém se importava comigo ou imaginava o que eu sentia ou fazia. Minha irmã era tão tímida que nunca falávamos muito a esse respeito. Quando ela não estava na aula de música, refugiava-se em seu quarto. Acho que tocava flauta principalmente para evitar os argumentos e dar-se uma desculpa para sair do caminho das pessoas. Eu também aprendi a não criar problemas. Ficava quieta, fingia não perceber o que meus pais estavam fazendo para si próprios. E, de fato, não dividia com ninguém o que estava pensando. Tentava me sair bem na escola, que às vezes parecia que só assim meu pai notava a minha existência. Ele dizia: "Deixe-me ver seu boletim", e falávamos sobre as notas por alguns instantes. Ele admirava qualquer tipo de façanha, por isso tentava me sair bem por sua causa. Existe um outro sentimento também, o de tristeza. Se alguém me perguntasse como se sente por dentro, eu diria que estava bem, inteiramente bem. Mesmo se dissesse que estava triste, não conseguiria nunca explicar o motivo. Como justificaria esse sentimento? Eu não sofria, não faltava nada de importante na minha vida. Nunca faltou alimento, nunca passamos necessidade. Trude ainda era incapaz de compreender perfeitamente a profundidade de seu isolamento emocional naquela família. Ela tivera carência de cuidados e atenção por causa de um pai verdadeiramente inacessível e de uma mãe consumida pelo ódio e pela frustração. Tudo isso deixou Trude e sua irmã sedentas emocionalmente. Então, mais uma vez, a escritora ela fala, né, sobre como a família disfuncional afeta os relacionamentos na fase adulta. Como que uma família disfuncional afeta os relacionamentos românticos, né? Na maioria das vezes as mulheres que amam demais, que são as mulheres que se entregam demais, as mulheres que aceitam tudo para ter alguém, para estar com alguém, na maioria das vezes elas foram negligenciadas quando crianças, faltou alguma coisa, né? E como eu falo sempre, a questão aqui da live não é culpar, tá? Não é culpar os pais por questões do passado. É só para que a gente consiga ter o autoentendimento, né? O autoconhecimento, entender por que de alguns padrões de pensamentos nossos, a possibilidade, né? Que não é uma regra, mas a possibilidade. À medida que ficava mais velha, dirigia seu presente de amor no aspecto sexual a si própria para outros campos, mas ofereceu-se a receptores igualmente indesejosos e indisponíveis. Afinal, que mais ela sabia fazer? Nada mais parecia correto ou servia com a falta de amor e de atenção com que ela já estava acostumada. Enquanto isso, o conflito entre seus pais intensificava-se na nova arena de divórcio. No meio dessa barulheira, a irmã de Trude fugiu com seu professor de música. Seus pais pararam com a batalha o tempo suficiente para notar o fato de que sua filha mais velha deixara o estado com um homem 2 vezes mais velho que quase não era capaz de se sustentar. Trude também procurava o amor, namorando freneticamente e indo para a cama com praticamente todos eles. Trude jurou que jamais seria o tipo de mulher rancorosa e exigente que sua mãe era. Ao contrário, iria ganhar seu homem através do amor. Tentara uma vez com um jogador de futebol, mas sua tática não funcionara. Concluiu que não era a tática que estava errada, ou que o objeto da tática fora mal escolhido, mas que não se esforçara o suficiente. Então, continuou tentando, continuou se entregando e mesmo assim, nenhum de seus namorados ficou com ela. Trude logo conheceu um homem casado, o Jim, numa de suas aulas da universidade. Ele era um policial. Tinha 30 anos, 2 crianças e uma mulher grávida. Ele disse a Trude que se casara muito cedo e não era muito feliz no relacionamento. Ele a advertiu
de maneira paternalista, a não deixar-se pegar por esta mesma armadilha doméstica. Trude ficou lisonjeada por ele ter confidenciado a ela algo tão particular como seu desencanto com sua vida de casado. Jim disse a Trude que conversar com ela tinha significado muito para ele e perguntou se ela encontraria com ele novamente. Trude concordou depressa. O bate-papo lhe fez sentir o gosto da atenção que desejava. 2 dias depois, eles se falavam novamente. Dessa vez, caminhando nas colinas do campus da universidade. E ele a beijou no fim do passeio. Em uma semana, estava encontrando-se no apartamento do policial 3 das 5 tardes que Trude passava na escola, e sua vida começou a girar em torno do tempo roubado que passavam juntos. Ela deixou de assistir às aulas e começou pela primeira vez a ir mal nas provas. Abandonou quase toda a sua atividade social, importando-se apenas em estar com Jim, quando podia, e caso contrário, pensando nele. Ela queria estar disponível para ele, no caso de haver uma horinha aqui ou ali para ficarem juntos. Em retribuição, Jim dava a ela bastante atenção e a adulava quando estavam juntos. Ele tentava dizer exatamente o que ela precisava ouvir. As palavras dele levavam-na a tentar cada vez mais emocioná-lo e encantá-lo. Ela comprou lindas lingeries, perfumes e essências que ele a impediu de usar, porque sua mulher poderia notar. Trude lia a respeito de como fazer amor e experimentava com ele tudo o que aprendia. Para ela, não havia maior afrodisíaco do que ser capaz de excitar aquele homem. Respondia ardentemente à atração dele por ela. Trude interpretava o tempo roubado da outra vida que ele tinha como a legitimação do valor que tanto desejava ter. Sua existência restringiu-se a uma obsessão única: fazer de infeliz como nunca fora. O fato de fazê-lo feliz a deixava feliz. Trude orgulhava-se de exigir tão pouco de Jim. Eu me sentia muito só quando não estava com ele. Via-o por apenas duas horas, 3 vezes por semana. Era tão intenso, tão excitante, que por vezes era difícil para ambos acreditar que o sexo pudesse ser tão emocionante para qualquer outra pessoa no mundo. Eu gastava a maior parte do tempo preparando-me para vê-lo novamente. Lavava os cabelos com shampoo especial, fazia as unhas e apenas me deixava levar com o pensamento nele. Evitava pensar demais a respeito de sua mulher e sua família. Só ficamos confortáveis quando nos relacionamos de maneira familiar, e Jim proporcionava tanto a distância quanto a falta de compromisso que Trude já conhecia tão bem do relacionamento de seus pais com ela. O ano letivo terminou. Eu telefono, disse ele. Ela esperou. O pai de um amigo ofereceu a Trude o emprego para o verão. Ela recusou a oferta, temendo perder o telefonema de Jim. Apesar de quase não sair de casa por 3 semanas, a chamada nunca veio. Numa tarde, Trude encontrava-se no centro da cidade e deparou-se com Jim, bronzeado, sorrindo e de mãos dadas com uma mulher que só poderia ser sua esposa. Os olhos de Trude procuravam os de Jim. Ele os arregalou brevemente, depois desviou o olhar, passando por ela com sua família, sua esposa, sua vida. Embora a dor no peito quase a impedisse de respirar, ela conseguiu chegar até o carro. Ficou lá, sentada no estacionamento, abafado, soluçando e suspirando muito tempo. Dirigiu até a universidade e até as colinas, onde Jim e ela passearam e se beijaram pela primeira vez. Guiou até onde começava um barranco ao lado da estrada e então seguiu em linha reta onde deveria virar. Foi um milagre ela ter sobrevivido ao impacto mais ou menos ilesa.
Também foi uma grande decepção para ela. Deitada na cama do hospital, pensava em tentar novamente, tão logo saísse de lá. As visitas de seu pai produziam grandes reflexões sobre quanto tempo ainda viveria aquele tipo de coisa. Trude contava silenciosamente quantas vezes ele olhava para o relógio. Normalmente, ele despedia-se com uma frase solta no contexto. Agora você sabe que sua mãe e eu amamos você, querida. Prometa que não fará isso novamente. Trude prometia com um sentimento de obrigação, forçando um sorriso, fria por causa da solidão de mentir para o pai a respeito de uma coisa tão importante. As visitas da mãe as suas visitas seguiam-se as da mãe, que andava pelo quarto perguntando insistentemente: como pôde fazer isso a você? Como pôde fazer isso conosco? Por que você não me contou que algo estava errado? Qual o problema, afinal? Você está desapontada comigo ou com seu pai? Então a mãe acomodava-se numa das cadeiras de visita e dava uma descrição de como o divórcio estava caminhando e que deveria ser tranquilizante. Normalmente, Trude passava mal do estômago à noite após as visitas. A história toda veio à tona e finalmente uma enfermeira disse: eu sei que você pensa em tentar suicídio novamente. Por que não? Hoje tudo é igual ao que era há uma semana atrás. Mas antes de tentar, gostaria que visitasse uma pessoa. A enfermeira era uma antiga paciente minha, falou a Trude a meu respeito. Assim, Trude e eu começamos a trabalhar juntas, curando sua necessidade de dar mais do que recebia, de dar e dar, tirando de um lugar já vazio dentro dela. Houve mais alguns homens em sua vida. Um deles foi um professor da universidade que ela agora frequentava, David. Tinha adoração pelo trabalho como o pai dela, e logo de início ela concentrou esforços em fazê-lo abandonar tudo e ir para os seus braços ardentes. No início, o desafio fora estimulante, e cada vez que ela ganhava a atenção dele, à noite, sentia-se valorizada, mas também sentia-se cada vez mais dependente dele emocionalmente, enquanto ele, em troca, dava cada vez menos. Durante uma consulta, ela contou: na última noite que estive com David, eu chorei, dizendo como ele era importante para mim. Ele começou a dar a resposta que sempre dava, que eu deveria compreender, que ele tinha compromissos importantes no seu trabalho, etc. Bem, eu parei de ouvi-lo. Afinal, já ouvira isso anteriormente. De repente, ficou claro para mim que eu já passara por isso antes, com um jogador de futebol. Estava atirando-me a David como fizera com outro. Ela sorriu pesadamente e continuou: você não imagina até que ponto cheguei para ganhar a atenção dos homens. A maior emoção que sinto com David quando fazemos amor de verdade é de ser capaz de excitá-lo o bastante para distraí-lo do que deveria estar fazendo. Odeio admitir, mas isso tem me dado muito prazer. Ser capaz de fazer com que David ou Jim ou qualquer outro preste atenção em mim. David não era de forma alguma o último homem impossível de Trude. Seu namorado seguinte foi um jovem corredor, um competidor dedicado de tentáculo. Ela competia tanto quanto ele, mas por sua atenção, tentando desviá-lo do rigoroso esquema de treinamento com a promessa constante de seu corpo desejoso. Então é sempre assim, né? A história da Trude, ela se baseia nisso, de fazer com que os homens tenham desejo por ela, para ela satisfazer uma necessidade pessoal. Então ela buscava meios de agradar eles com performances diferentes, estudava muito sobre o assunto, achando que se ela entregasse o corpo, se ela fizesse com que o homem desejasse ela teria a atenção e o amor daquele homem. E a gente vê que isso também é por conta da família disfuncional, né?
Boa parte do tempo em que realmente faziam amor, ele estava ou muito cansado ou desinteressado para conseguir manter a ereção. Um dia em meu consultório, descrevi a sua tentativa fracassada mais recente de fazer amor e de repente começou a rir. Quando penso nisso é demais. Ninguém se esforçou tanto, mais do que eu, para fazer amor com alguém que não queria. Preciso parar de fazer isso. Vou desistir de olhar. Pareço sempre ter atração por homens que não têm nada a me oferecer e que não querem o que eu tenho a oferecer a eles. Trude tornara-se mais capacitada para se amar através do processo de terapia. E agora poderia avaliar um relacionamento como sendo não compensador, ao invés de concluir que não merecia ser amada e que deveria esforçar-se mais. O grande impulso de usar sua sexualidade para estabelecer um relacionamento com um parceiro relutante diminuiu bastante. E na época em que parou de fazer terapia, após 2 anos, namorava casualmente vários homens e não dormia com nenhum deles. É tão diferente estar namorando alguém e estar realmente prestando atenção se eu gosto dele. Nunca pensei nessas coisas. Estava sempre me esforçando bastante para fazer a pessoa com quem estava parecer-se comigo, para ter certeza de que ela tinha bons momentos comigo e que me achava agradável. Quando Trude decidiu parar com a terapia, ela distinguia facilmente um relacionamento impossível. Ela já não estava mais no mercado da dor e da rejeição. Queria alguém que pudesse realmente ser um parceiro para ela. Caso contrário, não queria ninguém. Boa noite, Flávia. Que bom, hein? Que bom, vamos lá. Depois você pega o comecinho, tá? Que vai ficar gravado. Então, para Trude, nenhum meio termo funcionaria. Não fora por acaso que fora atraída por homens que a rejeitavam. A tolerância de Trude para ser realmente íntima era pouco. Não houvera nenhuma intimidade em sua família conforme crescera, apenas brigas e acordos. Cada acordo marcava mais ou menos o início de uma nova briga. O próximo passo de Trude era aprender simplesmente a estar na companhia de homens que considerava agradáveis, mesmo se também os achasse um pouco enfadonhos. Essa sensação de aborrecimento é a que a mulher que ama demais experimenta quando se encontra com um homem agradável. Nenhum sino toca, nenhum rojão explode, nenhuma estrela cai do céu. Isso é muito interessante, né? Eu, como mulher que ama demais, eu sempre falei isso. Não deu frio na barriga, mas o frio na barriga, na verdade, era essa sensação de dificuldade, né? Era aquela coisa da dificuldade de estar com aquela pessoa, né? Que me fazia sentir o frio na barriga. Eu sempre confundi isso com o amor, né? Eu amo tanto fulano que deu friozinho na barriga e a pessoa. Mas eu já, de alguma forma, eu sentia a inacessibilidade daquela pessoa. Mas eu insistia, né? Trude não sabia como comportar-se na presença de um homem agradável, atencioso e realmente interessado nela, como todas as mulheres que amam demais. Suas habilidades ao relacionar-se eram desenvolvidas para um desafio. Devido ao fato de estar acostumada com a agitação e com a dor, com o conflito e com a vitória ou a derrota, um intercâmbio em que faltasse esses componentes poderosos parecia muito insípido para ser importante. E também inquietante. A mulher que ama demais está acostumada com aspectos e comportamentos negativos e ela estará mais confortável com eles que com seus opostos. A menos que Trude aprendesse a relacionar confortavelmente com um homem que considerasse importantes os mesmos aspectos que ela considera, não teria esperança de algum dia conseguir um relacionamento gratificante. A mulher que ama demais normalmente apresenta as seguintes características. Ela pergunta: quanto ele me ama ou precisa de mim? E não quanto me importo com ele.
Muitas das relações sexuais com ele são motivadas por como fazê-lo me amar mais ou precisar mais de mim. Seu impulso de dar-se sexualmente a outros que acredita serem carentes pode resultar em um comportamento que ela mesma rotula como promíscuos, mas tem esse comportamento primeiramente para a gratificação de outras pessoas e não de si própria. O sexo é uma das armas que usa para manipular ou mudar o parceiro. Ela com frequência acha os conflitos de poder e de manipulação mútua muito excitantes. Comporta-se sedutoramente para conseguir o que quer. Sente-se bem quando isso funciona e mal quando não funciona. O fracasso em conseguir o que quer normalmente faz com que ela se esforce mais. Ela confunde ansiedade, medo e dor com amor e excitação sexual. Ela chama a sensação de ter um embrulho no estômago de amor. Prazer, Cláudia. Eu sempre fiz muito isso. E as pessoas que me conhecem, que conversam comigo, eu sempre falei isso. Cara, eu preciso do frio no frio na barriga, sabe? Aquela sensação de euforia. E isso tudo era coisa da minha cabeça, né? A minha forma de buscar amor romântico, era sempre essa. E o frio na barriga era daquele homem indisponível, daquele homem que tinha algum problema, principalmente com questões de dependência química, né? Que eu atribuo hoje a minha vivência com o meu pai, que era um dependente químico, né? E eu já falei aqui mais de uma vez nas nossas lives que era uma coisa que me fez me martirizar por muito tempo, por não ter conseguido salvar o meu pai do vício dele, né? E eu costumei me envolver com muitos homens que tinham esse tipo de problema, e o meu primeiro passo era mudar a pessoa. Eu queria que a pessoa mudasse, eu fazia de tudo, eu chorava, eu visitei em prisões, sabe? Eu chorava com a pessoa, eu conversava, eu tentava conscientizar, fazer, que a pessoa mudasse de vida. E muitas das vezes, quando ela mudava, acabava. O meu sentimento por ela era como assim, missão cumprida, agora eu posso passar pro próximo. E eu me magoei muito por isso. E por muitas vezes eu me sentia a culpada, né, pelo relacionamento não ter dado certo. Eu comecei a pensar que realmente eu só gosto de homens que não prestam, não que não prestam, vamos colocar diferente, né? Eu só me relaciono com homens que têm algum problema, então o problema é comigo. Mas não, né, era um problema interno meu, uma forma de eu buscar o amor que faltou do meu pai. Eu sei que não foi de forma intencional, porque ele era um doente, né, eu reconheço isso. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, mas que tinha um problema de dependência química e que fazia com que ele priorizasse tudo que desse prazer pra ele com as drogas mais do que qualquer outra coisa, né? Mas eu reconheço, tenho certeza que ele amava a família dele e os filhos, mas essa doença é terrível. Então vamos lá. Ela se excitava através da excitação dele. Não sabia por si só como sentir-se bem de fato e ameaçada por seus próprios sentimentos. Realmente, esse livro é muito bom. E eu aconselho, quem conseguir comprar pela internet, sabe, para ter ele em casa e ler mais vezes, é muito bom mesmo. Acompanhar nossas lives mesmo, que estão todas gravadas no YouTube, tá? Eu jogo no YouTube e jogo no Instagram. Mas aqui eu faço um resumão, né? Tem algumas partes assim que não dá tempo de ler todos os capítulos. Mas seria legal vocês comprarem um livro, sim. Eu acho que em PDF ele não tem, porque eu procurei e não consegui achar. PDF gratuito, né? Mas dá pra comprar pelo estante virtual, pelo Amazon, em algum sebo também. O meu eu comprei num sebo. Paguei nele, acho que foi R$15. E é muito bom, maravilhoso. Ela se torna inquieta, a menos que o desafio de um relacionamento insatisfatório esteja presente. Não tem atração sexual por homens com quem não tem conflitos, ao contrário, rotula-os de enfadonhos. Ela sempre procura um homem que seja sexualmente menos experiente para sentir-se no controle. Ela deseja proximidade física, mas por ter medo de ser envolvida por outra proximidade e ou ser oprimida por suas próprias necessidades de cuidados, só está confortável com a distância emocional causada e mantida pelo estresse no relacionamento. Torna-se medrosa quando um homem está disposto a ficar com ela, tanto emocionalmente quanto sexualmente. Ou ela foge, ou ela se afasta.
A pergunta, como o sexo entre nós era tão bom, fazia-nos sentir tão bem e unia-nos tanto, se realmente não existia nada entre nós? Essa pergunta merece ser estudada, pois as mulheres que amam demais, frequentemente, encaram o dilema de um bom relacionamento sexual em relações infelizes e sem esperança. Fomos ensinadas que bom relacionamento sexual significa amor de verdade. Flávia, eu nunca procurei. Na verdade, eu procurava, mas eu achava que o saudável da minha relação, né, dos meus relacionamentos, era realmente o friozinho na barriga que me dava. Mas aquele frio na barriga é que me lembrava, no caso, pelo meu inconsciente, o que eu já tinha vivido na minha casa. Porque a minha família, realmente, por conta da dependência química do meu pai, foi uma família disfuncional, né? A minha mãe cobrava muito dele, minha mãe não entendia o que era dependência química, então existiam muitas brigas, existiam cobranças, meu pai sumia por 2, 3 dias. No final mesmo, quando ele entrou numa dependência aguda mesmo, ele ficava às vezes uma semana fora de casa, né? Uma hora eu conto pra vocês, eu peguei o meu pai na Cracolândia mais de uma vez. Então, tipo assim, a minha vida girava em torno disso, né? E eu cresci, no meu inconsciente eu achava que o frio na barriga era o amor, mas não era. O frio na barriga me lembrava o que eu tinha vivido na minha infância. E aquilo pra mim, ele era confortante, né? Era algo que era, além de confortante, era algo que era natural pra mim. Então eu buscava por aquilo. Podemos ser bastante pressionados a explicar à família e aos amigos como alguém que não é especialmente admirável ou simpático pode, no entanto, despertar em nós uma emoção antecipada e um desejo intenso nunca antes conseguido pelo que sentimos por uma pessoa mais agradável ou mais apresentável. Nós achamos que ele foi prejudicado. Desculpa, falta aqui. As mulheres que amam demais frequentemente dizem a si mesmas que o homem com quem se envolveram nunca foi realmente amado antes, nem pelos pais, nem mesmo pelas antigas esposas ou namoradas. Nós achamos que ele foi prejudicado e assumimos prontamente a tarefa de compensar tudo o que faltava na vida deles, antes mesmo de conhecê-los. De certa forma, o cenário é uma versão de Branca de Neve, com papéis invertidos sexualmente, onde a personagem dormia sob o encanto, esperando pela liberdade que vem do seu primeiro beijo do amor verdadeiro. Queremos ser a pessoa que vai quebrar o encanto para libertar este homem do que vemos como uma prisão. Fazemos nosso amor conflitar com a falha deles, com esses fracassos e até com a sua patologia. Estamos determinadas a salvá-los através da força do nosso amor. O sexo é uma das formas primárias de tentarmos amá-los saudavelmente. Com cada beijo, cada toque, empenhamos-nos em dizer a eles como é especial e valoroso, como é admirado e estimado. De certa forma, o sexo sob tais circunstâncias é bom porque precisamos que ele seja bom. Gastamos um bocado de energia fazendo com que funcione. Por exemplo, embora parecesse que o sexo gratificante não seria muito razoável num relacionamento infeliz, é importante lembrar que o clímax sexual alivia tanto a tensão física como a tensão emocional. Enquanto uma mulher evita o envolvimento sexual com o parceiro quando há conflito e tensão entre eles, outra mulher, em circunstância parecida, acha que o sexo é uma forma bastante efetiva de aliviar boa parte da tensão, ao menos temporariamente. Muitos casais, sendo sua relação saudável ou não, experimentam um bom relacionamento sexual após uma briga. O sentimento gerado pode ser: olhe como estamos perto um do outro, como somos amorosos, como fazemos nos sentir bem, realmente devemos ficar juntos. O ato sexual, quando é altamente gratificante fisicamente, tem o poder de criar laços profundos entre duas pessoas. Para as mulheres que amam demais, a intensidade do conflito com o homem pode contribuir para a intensidade da experiência sexual com ele. E o contrário também é verdadeiro. Quando nos envolvemos com um homem que não é tanto um desafio,
pode faltar fogo e paixão no âmbito sexual. Deixa eu ver aqui quanto tempo, gente. Então, lá em cima. Isso leva-nos à discussão do que seja o verdadeiro amor. Eu sustento o argumento de que o amor é muito difícil de ser definido, porque na nossa cultura tentamos combinar dois aspectos de amor, muito opostos e até mutuamente excludentes, em apenas uma definição. Os gregos foram mais espertos. Eles definiram o amor em duas palavras diferentes, eros e agape. Eros, claro, refere-se ao amor apaixonado, enquanto que ágape descreve o relacionamento estável e compromissado, livre de paixão, que existe entre duas pessoas que se importam bastante um com o outro. Eros, o amor verdadeiro, é um desejo avassalador e desesperado pelo bem-amado, que é distinguido como diferente, misterioso e esquivo. Resta pouco tempo ou atenção para outros interesses ou atividades, pois muita energia está concentrada na lembrança de encontros passados ou na imaginação de encontros futuros. Outra indicação da profundidade do amor é a predisposição a suportar a dor e a opressão por amor ao relacionamento. Estão associados ao amor de Eros, o que seria o amor verdadeiro, os sentimentos de excitação, êxtase, drama, ansiedade, tensão, mistério e anseio. Ágape, o amor verdadeiro, é o companheirismo com o qual duas pessoas que se gostam estão profundamente compromissadas. Essas pessoas possuem muitos valores, interesses e objetivos básicos em comum. A profundidade do amor é medida pela confiança e respeito mútuo. Há uma grande alegria na experiência compartilhada, tanto do passado quanto do futuro, e também naquelas que são antecipadas. Cada um vê o outro como seu amigo mais querido e mais estimado. Estão associadas ao amor ágape, como amor verdadeiro, os sentimentos de serenidade, segurança, devoção, compreensão, companheirismo, apoio mútuo e conforto. Eros, o amor apaixonado, é o que a mulher que ama demais normalmente sente pelo homem impossível. Paixão significa literalmente sofrimento, e frequentemente, quanto maior o sofrimento, mais intensa é a paixão. A intensidade emocionante de um caso de amor apaixonado não pode ser atingida pelo conforto mais doce de um relacionamento estável. Se fosse para ela receber finalmente do objeto de sua paixão o que deseja tão ardentemente, o sofrimento cessaria e a paixão logo se acabaria. É o que eu falei que acontecia comigo, né? Quando acabava o problema, a paixão ia embora, não tinha mais por que continuar com aquela pessoa, não tinha mais emoção naquele relacionamento. Prometem-nos de diversas formas, os meios de comunicação prometem-nos de diversas formas que um relacionamento apaixonado, eros, nos trará contentamento e a realização do ágape. Num relacionamento apaixonado, abastecido como deve ser com a excitação, o sofrimento e a frustração de um novo amor, há o sentimento de que está faltando algo importante. O preço que pagamos pela paixão é o medo e a mesma dor e medo que alimentam o amor apaixonado podem também destruí-lo. O preço que pagamos pelo compromisso estável é o aborrecimento e a mesma proporção e segurança que solidificam tal relacionamento podem também torná-lo inflexível e inerte. Certa vez ouvi um alcoólatra em fase de recuperação e ele fez sua colocação de forma bem simples e muito bonita. Ele disse: quando bebia, ia para a cama com muitas mulheres e muitas vezes tinha basicamente a mesma experiência. Desde que fiquei sóbrio, só fui para a cama com minha esposa, mas cada vez que ficávamos juntos, era uma experiência nova. A emoção e excitação que não vem de estimular e ser estimulado, mais do que conhecer e ser reconhecido, são muito raras. A maioria de nós, em relacionamentos compromissados e estáveis, opta por previsibilidade, conforto e companheirismo, porque tememos explorar os mistérios que possuímos juntos como homem e mulher. Tememos expor nossos eus mais profundos.
Para as mulheres que amam demais, o desenvolvimento da intimidade verdadeira com um parceiro só acontecerá após a recuperação. Então, ela coloca, deixa bem claro aqui, né, que nós mulheres que amamos demais, independente dos nossos quadros, de como funciona, né, os nossos relacionamentos, a gente só vai conseguir aprender a lidar com o relacionamento, aprender a ter relacionamentos saudáveis, se respeitando, né, impondo os limites necessários, entendendo que você não precisa estar agradando o outro, que ele não tem que te dar o que você busca como pessoa, você tem que se fortalecer, tem que estar completa para que uma pessoa chegue na sua vida e faça a diferença, né? Que a gente não precisa de ter alguém do nosso lado para ser feliz, a gente não precisa de ter alguém, um homem do lado, para que você viva a sua vida, né? Então, como eu sempre falo, as mulheres que amam demais devem procurar grupos de autoajuda, terapia também é muito importante, para que você consiga se entender e consiga entender quais são os seus quadros, né? Por que você vive daquela forma, o que te levou a vivenciar aquilo tudo e quais são os meios de você modificar esses padrões, né? Esses padrões disfuncionais de vivência. E é muito necessário. Então eu sempre falo, procura no Google, coloca lá, grupo de ajuda mútua, mulheres que amam demais, codependência, que vai aparecer telefones de grupos de ajuda mútua, né? Que um deles é o ARA, o DASA, o MADA. Então existem vários grupos, cada um direcionado para uma certa situação, mas são grupos na maioria das vezes para codependências, né? E procurar fazer parte de um grupo de autoajuda, procurar fazer terapia, sabe? Porque só assim a gente consegue ter uma vida mais saudável, né, com a gente, melhorar nossa autoestima, ter relacionamentos mesmo saudáveis que te façam bem na questão mesmo de saúde mental, né? Porque é uma coisa que falta bastante, a gente não dá muita atenção para essa questão da saúde mental, mas a gente se trava, né, breca muita coisa na nossa vida por conta de não ter a saúde mental. E então é isso, né? Esse livro é maravilhoso, quem puder comprar para ter em casa e ler mais vezes é muito bom. Ele dá vários insights, eu acredito que todas nós, assim, em algum momento a gente se identifica com alguma das histórias. Eu me identifiquei com quase todas, com quase todas as histórias. Ou a gente conhece alguma mulher que passa por isso, né? E que vive essa situação de se tornar dependente de um homem por questões pessoais, não é nem porque aquele homem merece, né? Aquele homem na verdade não merece aquela mulher, mas ela acaba se colocando numa situação de necessidade, né? De dependência mesmo de um homem por questões do passado. E nós vivemos, né, assim, a maioria das famílias são famílias disfuncionais, né? E a gente vai trazer traumas disso. Só hoje eu tenho esse entendimento. Eu busco muitas vezes conversar com meus filhos, me desculpar, tentar, né, consertar algumas coisinhas hoje que eu tenho um conhecimento diferenciado, né, por conta da minha criação com eles, que eu achava que a forma de eu criar eles teria que ser daquela forma mais autoritária, sabe, mais imposta, porque foi assim que eu fui criada, e foi assim que minha mãe foi criada, e foi assim que minha avó foi criada, né, porque minha avó ainda vem com alguns resquícios mais próximos da época da escravidão. Então a gente aprendeu tudo isso, né? E a gente trouxe tudo isso. E hoje eu procuro mudar. E eu sempre falo também que é muito importante que a gente entenda esses padrões hoje para fazer diferente com as nossas famílias daqui pra frente, né? O que passou, a gente não tem como mudar, tem como modificar, mas mudar o que passou é impossível, né? A gente tem como reformular, vamos colocar assim, o que a gente traz de trauma, né? Mas modificar o que passou é impossível. Então a gente pode pegar essas lições para entender a nossa família hoje e tratar os nossos filhos de uma forma diferente, para que eles não tenham, não passem pelas mesmas coisas que nós passamos, né? Hoje os meus filhos são adultos, mas eu tenho minha neta que tem 7 anos, e eu procuro hoje, com o entendimento total que eu tenho das coisas, eu procuro passar para ela totalmente diferente a criação e o entendimento que eu tive das questões, né, até aqui. E é isso, gente, já estourei o tempo, espero que o Insta não tenha derrubado algumas pessoas, né, porque costuma acontecer isso.
E obrigado pelos que estiveram presentes, espero que tenha sido valioso mais uma vez esse estudo, né? Semana que vem nós estaremos juntos. Eu tô devendo uma live que fez a semana passada, mas por algumas questões eu não consegui gravar ela. Mas eu tô pensando em gravar e soltar mais uma para que vocês assistam na semana, pra gente não atrasar tanto o nosso estudo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado para quem estava presente, para quem vai assistir depois, né? É importante saber que nascemos sozinhos, não quero alguém que me complete, tenho que estar inteira. Realmente, Flávia, a gente tem que estar inteira para poder ter um relacionamento saudável, né? Porque se a gente vai despedaçada, a gente começa a buscar essas migalhas realmente, né? Começa a buscar pessoas que supram uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Mas é por isso que eu falo, é muito importante que a pessoa vá buscar uma terapia, que vá buscar um grupo de autoajuda, entendeu? Para que ela possa entender o que levou ela a ter esses padrões, né? Porque muitas vezes a pessoa faz, ela mesma não percebe, ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela só consegue entender quando ela acessa aquele ponto, que justamente foi o que aconteceu comigo, né? Eu só consegui entender os meus padrões de relacionamento quando eu consegui acessar essas coisas comigo, né? A necessidade que eu tinha com meu pai, o amor que eu tinha por ele, a responsabilidade que eu achava que eu tinha com ele, né? A culpa que eu tinha por ter perdido meu pai para as drogas, né? Eu perdi meu pai para as drogas e não pude fazer nada por ele na época, que isso tem 27 anos, agora em fevereiro fizeram 27 anos que eu perdi o meu pai para as drogas. Então eu era bem mais nova, eu não tinha o conhecimento, mesmo essa questão do tratamento para dependência química, ele era meio escasso, né? Tinha sim, já tinha, mas ele não era tão divulgado, a gente não tinha o entendimento que tem hoje. E eu por muito tempo carreguei isso, né? A culpa que eu tinha por não ter conseguido fazer nada por ele, mesmo que não fosse da minha responsabilidade, eu carreguei e coloquei muito nos meus relacionamentos, né? E eu me sentia responsável pelas pessoas com quem eu me relacionava, tá? Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado para quem esteve presente. Quem não pegou a live toda, assiste, depois eu vou deixar ela gravada, tá bom? E eu conto com vocês, espero vocês na próxima semana, na próxima quarta, no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Amanhã eu vou estar fazendo uma live com as mães codependentes, no caso, as mães que têm filhos, são duas mães e um pai, que tem os filhos com dependência química. Então, se vocês conhecerem alguém nesse quadro, que precise de uma mensagem de esperança, de entender um pouco mais sobre isso, indica para participar da nossa live para entender um pouco mais da questão. É muito importante. E as pessoas vão falar como que elas passaram, como é que foi a vivência delas, como que elas passaram por isso, né? E como que é hoje, os filhos em tratamento ou não em tratamento, como que elas conseguiram lidar com essa questão da codependência. Tá bom, gente? Beijo, beijo pra vocês e até a próxima. Obrigada, viu?